Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 24 até o 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Glória a Deus. Amém. Nós lemos as escrituras, os irmãos dizem amém. Amém é uma palavra de concordância. É o abrir do espírito, do seu espírito humano, para a palavra, né? É você sendo um com a palavra que foi lida, não é? E chegamos agora, queridos, portanto, num ponto fundamental, porque depois que Paulo deu toda essa introdução acerca do conteúdo do Evangelho, Paulo, ele se apresenta como o ministro do Evangelho aos gentios. Lógico, não que haja ou que houvesse dois evangelhos, né? Mas é que Paulo, ele se apresenta como um homem que foi escolhido por Deus para dar o pleno cumprimento à palavra de Deus, ou que seja para trazer a revelação dessa graça ao mundo gentílico. E para tanto, Paulo, ele foi um homem escolhido por Deus. Os irmãos podem observar o versículo 24, ele diz claramente acerca do seu sofrimento. Ele fala do fato de ele preencher na sua carne os sofrimentos, as aflições a favor da igreja. O versículo 25 fala que ele se tornou ministro da igreja, de acordo com a dispensação que a ele foi confiada. Ele também diz, então, no versículo 29, que para isso ele se afatigava, esforçando-se para levar a cabo esse ministério. Então é importante falar um pouco para vocês acerca de Paulo, do encargo de Paulo, sobretudo do chamamento do apóstolo Paulo para o apostolado, assim como também do seu encargo e das revelações do evangelho que ele recebeu. Nós sabemos, queridos, que nós sempre partimos de um princípio, o princípio de que a verdade de Deus, ela só vem ao mundo de maneira clara, de maneira específica e, sobretudo, de maneira plena, somente com a encarnação do Cristo de Deus. Somente por ocasião em que o verbo se faz carne e habita entre os homens. É certo que não há nenhum demérito em relação ao Antigo Testamento ou aos primeiros 39 livros da Bíblia, a conhecida Bíblia hebraica, mas o fato é que há uma verdade fundamental que nós devemos sempre lembrar e a partir dela construir o nosso pensamento. É o fundamento de que ninguém jamais viu a Deus. A despeito de quão santos foram os homens do passado, de quão inspirados eles foram, ou de quanta revelação eles tiveram da parte de Deus, o fato é que ninguém, homem algum, jamais esteve com o Pai, jamais esteve nos céus com o Pai, e, sobretudo, jamais esteve no seio do Pai, no coração do Pai, para que pudesse falar aos homens com exatidão a vontade de Deus, a vontade do seu coração. Por isso que o apóstolo João, no seu evangelho, ele registra
Aquelas palavras, salvo engano, palavras ainda de João Batista, que diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, todavia, vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então veja que a graça e a verdade vêm ao homem por meio de Cristo. Até então, tudo o que se falou acerca de Deus foi dito ainda de maneira rudimentar. Tudo o que foi dito acerca de Deus foi dito de maneira simbólica, de maneira profética, e usando um termo bastante que se encontra muitas vezes no Novo Testamento, em forma de sombras, né? Ou seja, não se pode definir com exatidão aquilo que Deus é a partir da lei e dos profetas. Cristo, portanto, quando ele vem ao mundo, nós sabemos que ele é o Filho de Deus, nós sabemos que ele é o Cordeiro de Deus, sabemos que ele é o pão da vida, e para cada uma dessas expressões ou faces da pessoa e da obra de Cristo, ou seja, são expressões que falam de aspectos da obra de Cristo, há uma que é muito pouco falada, é muito pouco apresentada, é o fato de que Jesus, ele é o apóstolo de Deus para nós. Hebreus capítulo 3, versículo 1, apresenta Cristo como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ora, o que significa dizer que Cristo é o apóstolo? Alguém dirá, pastor, nós sempre ouvimos falar que Jesus teve 12 apóstolos, né, que ele trouxe para si 12 apóstolos. Agora, eu nunca ouvi dizer que Jesus seja apóstolo. Sim, Jesus teve 12 apóstolos porque ele escolheu 12 homens e os fez os seus enviados. Então, Cristo enviou os seus apóstolos, é o que lá no Apocalipse chama de os apóstolos do Cordeiro. Todavia, Cristo, ele também é enviado. Ele é o enviado do Pai. Foi o Pai quem o enviou ao mundo para dar o testemunho da verdade, para ser ele a própria palavra encarnada, a palavra que revela, a palavra que comunica, a palavra que expressa, a palavra que ensina, a palavra que regenera o homem. Então Cristo, quando ele vem como esse arauto de Deus. Ele vem com uma voz de Deus. Ele vai testificar inúmeras vezes, né, dizendo, o Pai é maior do que eu, o Pai que me enviou, assim como o Pai que me enviou, expressões dele. Ele vai dizer, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, Cristo vem trazer a nós a revelação daquilo que Deus é, a revelação da vontade do seu coração. Ele vem revelar a nós o propósito eterno de Deus. Daí nós sabemos, então, que Cristo vem e ele começa a pregar a sua palavra, ele começa a anunciar o reino de Deus, por meio de parábolas, de ensinamentos claros, por meio de milagres, por meio de figuras. Entretanto, no decorrer do seu ministério, o Senhor, ele separa 12 homens para serem os seus apóstolos. O Pai envia o Filho. O Filho, vindo ao mundo, agora envia 12 homens. Lembram, bem no finalzinho do ministério de Cristo, quando Cristo aparece aos 11, agora Cristo já ressuscitado, eu digo 11 porque Judas, ele traiu a Cristo e foi para o seu devido lugar, como diz a Escritura. Ele aparece então aos seus 11 apóstolos e diz, olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí ele coloca uma expressão interessante, ele diz, aquele de quem perdoardes os pecados serão perdoados. E se vós retiverdes os pecados serão retidos. Daí que surgiu aquela má interpretação, ou má compreensão de que os sacerdotes do papado, ou que seja o colégio episcopal da Igreja Católica Romana, eles entenderam que, no caso, o padre, dentro dessa linhagem de bênção, a partir de Pedro, eles dizem, né, teria o poder de perdoar ou não perdoar o pecado. Eles colocam a igreja, enquanto o clero, teria o poder de perdoar ou não perdoar pecados. Inclusive, vocês viram agora, na semana passada, né, o Papa Francisco, ele trouxe de volta uma velha tradição da Igreja Católica Romana, que estava, salvo engano, desde 2006, que tinha acabado a tradição, por causa de um terreno, não sei contar bem a reportagem, assim, os fatos detalhados, mas se fala de uma porta, da porta da igreja, que num dos dias do mês de agosto, ou seja, todo mês de agosto, não tenho certeza,
Vocês podem pesquisar, vão encontrar isso com facilidade. Só procurar pelo Google e ele vai te mostrar. Eu li essa reportagem rapidamente aqui na semana passada. O irmão me mostrou. E diz que quem passa naquela porta, naquele dia específico da igreja, ou que seja durante aquele mês, salvo engano, ou é o dia ou é o mês, o fato é que a pessoa que passa tem os pecados perdoados, de modo que ele adquire, ele ganha agora a sua indulgência eterna. É o salvo-conduto eterno. Você agora está totalmente absorvido porque passou na porta, ou pela porta. Sim, chega a ser um absurdo alguém com tanta boa fé, a gente entende que há muita boa fé das pessoas, mas acreditar em algo que não faz nenhum sentido real, uma vez que não é possível que nenhuma pessoa da terra, em nenhuma religião sequer, receba qualquer graça de Deus por qualquer tipo de ritual ou de sacramento meramente humano. Nós sabemos que a verdade é uma pessoa, a realidade é o próprio Deus, que habita o homem, e, portanto, tudo que se pode experimentar está no reino de Deus e dentro do homem. É um dom da graça divina e só pode ser tocado mediante a fé nessa graça que já está outorgada para todos os homens no reino de Deus, no espírito humano. Mas, tudo bem, mas o fato é que quando Cristo diz, voltando ao ponto que eu estava falando, de quem perdoar os pecados serão perdoados, ou se retiver os pecados serão retidos, ele falava da missão apostólica. Os apóstolos deveriam sair ao mundo para levar a palavra de Deus, para pregar ao mundo a palavra de Deus, anunciar a obra de redenção a todos os homens. E é certo que quando Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, ele fala enquanto apóstolo, né? Eu sou o devedor, ai de mim se não pregar o evangelho, porque eu sou devedor de judeus e gregos, bárbaros e livres, eu sou devedor a todos os homens. No sentido de que uma vez que Deus entrega algo a alguém, Jesus entregou aos apóstolos, Paulo posteriormente também foi chamado e recebeu da parte de Deus. Quando o homem recebe de Deus algo, ele não recebe para si, ele recebe para compartilhar, ele recebe para dividir. Na verdade, todas as coisas que recebemos de Deus, tudo, a própria vida, a própria existência, ela nos foi dada para ser compartilhada. O altruísmo, o amor, sobretudo quando envolve um chamamento específico. No caso, os apóstolos foram chamados para serem apóstolos, para serem enviados. Ao receberem eles, portanto, a palavra do evangelho, se eles retiverem para si o evangelho, no sentido de serem negligentes, de não levar o evangelho àqueles a quem ele foi incumbido de levar, ele está retendo essa graça aos outros que não estão ouvindo essa mensagem. E no sentido de eles levando essa mensagem, eles estão levando a palavra da reconciliação. Eles têm o ministério da reconciliação de Deus com os homens, eles são portadores desse ministério, e esse ministério tem uma palavra de reconciliação, e agora ele tem que levar essa palavra aos homens. Então, o Senhor Jesus tem os seus apóstolos, os portadores desta mensagem divina. Por isso que João, o apóstolo, vai dizer na sua primeira epístola, aquelas palavras do capítulo 1, quando diz assim, aquilo que temos visto, aquele que é desde o princípio, que nós vimos com os próprios olhos, tocamos com as nossas mãos, apalpamos, que nós ouvimos, que nós contemplamos, com respeito ao verbo da vida. Sim, a vida se fez carne, a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. Aí ele diz, e nós agora compartilhamos com vocês que não viram, que não tocaram, que não contemplaram, para que vocês tenham comunhão conosco nesta palavra. Então veja como que existe como que um fio condutor da verdade, o Filho trazendo diretamente do seio do Pai, sem nenhuma intermediação, e aí traz à terra, traz aos homens, prega, entrega aos homens, aos 12 apóstolos, para que eles levem agora a toda a terra. Nesse processo, vocês sabem que agora envolve o problema do homem, né? Sabe que quando entra o fator humano, não me refiro ao Cristo de Deus enquanto o Deus encarnado, enquanto o homem Jesus, mas eu falo aos apóstolos de Cristo mesmo, há uma série de fatores que devem ser levados em consideração.
Uma delas é a limitação humana. Aqueles a quem Cristo originalmente chamou, eles tiveram uma compreensão da verdade. Sim. Eles receberam a revelação da verdade. Sim. Tanto é que eles nos legaram, né, alguns evangelhos, algumas epístolas. Mas a verdade de Deus, ela é muito densa. Ela é muito profunda. E até mesmo para levar essa verdade para o mundo inteiro, imagina naquele tempo, o mundo helenizado, né, desde o 3º século antes de Cristo ao 3º século depois de Cristo, esses 6 séculos, era a época que o mundo grego mais teve a expansão e conquistou espaço, mesmo no tempo de Roma, os 3 séculos últimos desses que eu falei, mas estava sob a influência da cultura grega, né? O fato é que era preciso, Deus carecia de alguém que pudesse levar aos gentios essa mensagem um tanto mais ampla do que os primeiros apóstolos. Isso o apóstolo Paulo vai dizer algumas vezes nas suas epístolas, inclusive ele vai dizer no livro de Romanos, capítulo 1, que o Senhor Deus vai julgar os homens. Ele diz, conforme o meu evangelho, não que ele tivesse um evangelho exclusivo, não, é que quando Paulo foi chamado, olha na sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, nós lemos aqui, versículo 25, quando diz assim, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Essa expressão, dar pleno cumprimento à palavra de Deus, implica pelo menos 2 coisas. Primeiro, para que a palavra de Deus, referente aos gentios, aquilo que Deus decretou, determinou em Cristo para os gentios, para que isso se cumpra cabalmente, mas também o sentido de que a palavra de Deus venha em revelação na sua plenitude. O termo aqui usado por Paulo, quando fala para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, essa palavra cumprimento é plerou, que vai dar a palavra pleroma, de onde vem a palavra plenitude. Ou seja, para trazer a palavra de Deus nas bordas, digamos assim, do recipiente. É como se o Senhor fosse colocando pouco a pouco num recipiente a sua palavra revelada, revelando aos homens, desde os tempos antigos, até que quando veio Paulo, ele pudesse trazer a completação, como que a revelação chegasse bem na borda do recipiente, totalmente cheio. Então, o apóstolo Paulo, ele tem um chamamento muito específico e um chamamento especial na obra de Deus. Tanto é verdade que, tendo o Senhor Deus chamado 12, nós sabemos que um deles abandonou, ele traiu a Cristo, ele pereceu juntamente com os ímpios, ficaram apenas os 11. Esses 11, o que inclui Pedro, Tiago e João, permaneceram em Jerusalém, ali conformados em ficarem ali. Eles pregaram para uma multidão de pessoas no dia de Pentecostes, até mesmo em razão do próprio Pentecostes, ou seja, eles anunciaram aqueles judeus que ali estavam, porque vieram judeus de várias partes do mundo, foram à festa do Pentecostes. Então Pedro ali e os demais apóstolos pregaram a palavra. Mas depois eles continuaram em Jerusalém, não saíram de Jerusalém. Até que chega no capítulo 7 do livro de Atos, quando ali há a morte de Estevão, aí por causa da perseguição que começou contra a igreja começa a sair de Jerusalém, e quando a igreja sai, leva juntamente consigo o quê? O evangelho, não é? Mas os próprios apóstolos permaneceram em Jerusalém. Até então que Pedro teve que receber de Deus uma revelação, capítulo 10 do livro de Atos. Quando ele teve aquela visão que descia o lençol, cheio de animais imundos, e a voz falava, Pedro, mata e come. E Pedro dizia, não, Senhor, eu não posso comer coisa impura. E a voz respondia, Deus falava, não considere comum ou impuro aquilo que Deus santificou. Essa visão se referia aos gentios, que uma vez santificados, eles agora deveriam ser alvos da pregação do evangelho, mas Pedro tinha ainda muita resistência em sair e pregar o evangelho, e ele foi, inclusive, à casa de Cornélio pregar o evangelho,
só que ele foi com muito cuidado, né? Com muito medo. Vocês lembram que ele próprio, anunciando a palavra para aqueles que ali estavam na casa de Cornélio, ele avisou dizendo: vocês bem sabeis, ou vós sabeis, que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentil, né? Mas eu tive uma visão. Aí ele vai contando para tentar justificar aquela situação. Ou seja, os apóstolos do Cordeiro, os primeiros 11, eles tiveram muita dificuldade de compreender, de assimilar e mesmo de aceitar que a pregação do Evangelho deveria ser a todo o mundo. Eu não vejo qual é a dificuldade, pelo menos hoje, né, pastor José, de compreender a ordem de Cristo, quando diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ou quando ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas o leitor atento, que lê o livro de Atos, vai perceber essa dificuldade, né? É uma limitação humana da parte desses apóstolos, né? E também havia uma limitação mesmo de compreensão. Não sei até que ponto essa limitação existia, mas o fato é que, lendo também o livro de Atos, vamos ver a dificuldade que os apóstolos, sobretudo Pedro, Tiago e João, ou sobretudo Pedro e Tiago, que é os nomes registrados, tinham para pregar com clareza a economia neotestamentária de Deus, a economia do Novo Testamento, da Nova Aliança, né? Inclusive houve um concílio em Jerusalém, Atos capítulo 15, para que eles discutissem entre eles e os presbíteros das igrejas acerca do que era devido ou não aos cristãos gentios, se deviam ou não ser circuncidados, se deviam ou não guardar a lei de Moisés, se seriam salvos sem guardar a lei de Moisés. Isso é uma discussão que hoje, para nós, já foi até vencida, né? Mas naquele tempo era algo muito grande. Por isso que Paulo, ele foi um vaso de Deus escolhido para, como uma patrola divina, abrir o caminho da pregação do Evangelho para o mundo gentílico. Deus o incumbiu com um ministério especial. Deus lhe deu revelações grandes. Ele vai contar lá em 2 Coríntios capítulo 12, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, que ele foi arrebatado ao abismo, né? Que ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito referir. Ele foi arrebatado ao paraíso. Eu falei abismo, né? Foi ao paraíso, né? Ao paraíso e ao terceiro céu. E que ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. Ou seja, Paulo, ele foi um homem muito iluminado, recebeu muita revelação de Deus acerca da verdade, de modo então que quando Paulo anuncia o seu evangelho, ele fala coisas, e o próprio Pedro assumiu isso, quando ele escreveu a sua terceira epístola, ou melhor, a sua segunda epístola, salvo engano, ele fala que Paulo escreveu coisas difíceis de serem compreendidas, a ponto de os indoutos distorcerem as verdades que Paulo apresentava para a sua própria perdição. Então Pedro falava assim, Paulo falava coisas difíceis de serem compreendidas. Então Paulo, ele é esse vaso escolhido de Deus, para trazer a plena revelação de Deus, trazer o esclarecimento nesta era, nessa dispensação. Não é sem razão que ele teve tanta clareza e tanta revelação da parte de Deus, como ele próprio testifica e conta, que foi preciso que Deus colocasse nele um espinho na carne. Esse espinho na carne, como diz o próprio texto, um mensageiro de Satanás para esbofetear o meu rosto. Ou seja, onde Paulo ia, ele enfrentava oposição, ele enfrentava sofrimentos, ele enfrentava angústias, fome, frio, nudez, perseguição, apedrejamento, era fustigado com varas. Então o ministério de Paulo era carregado de muito sofrimento. Na verdade, eu acredito que todos quantos se empenham na pregação do Evangelho sofrerão, na mesma medida do seu encargo, muita perseguição. Ou seja, terá muito sofrimento. Não existe encargo e pregação do Evangelho sem sofrimento. Por isso ele vai dizendo, nós começamos aqui no versículo 24, ele dizendo que se regozijava nos seus sofrimentos, por nós os gentios, porque com isso ele estava preenchendo o que restava das aflições de Cristo a nosso favor.
E aqui eu quero que os irmãos pensem um pouco e reflitam sobre isso. Que os irmãos coloquem essa palavra no coração dos irmãos. Me ouça por um momento. Eu fui chamado por Deus para a pregação do Evangelho desde a minha infância. Evidentemente que eu só fui compreender isso melhor e, sobretudo, atender já na minha juventude, já entrando para a vida de casado. Mas o fato é que eu tenho a plena convicção daquilo que Deus tem preparado para mim e, consequentemente, para todos nós nesse ministério. Porque nós somos um, ministerialmente falando, né? Mas eu me recordo, na minha infância, como que Deus veio me preparando para que hoje nós pudéssemos ter um mínimo de entendimento para compartilhar a verdade de Deus com algumas pessoas, com um pouco que nós podemos alcançar, e eu posso, na minha mínima experiência, perceber o quanto que isso traz sofrimento. Vocês imaginem o apóstolo Paulo na dimensão do seu ministério, porque Paulo, ele teve um encargo muito grande. A pregação do evangelho dele não era situado num recorte ali de espaço, mas era muito amplo. Então, ele andou em muitas cidades pregando o evangelho num tempo muito difícil. Então, todos nós, o apóstolo Paulo em maior medida, nós aqui em menor medida, mas tendo a ciência, primeiro, de que o Senhor levanta homens e mulheres para a pregação do evangelho. Deus sempre levantou. Deus sempre tem, sejam apóstolos, sejam, como diz, evangelistas, sejam pastores e mestres, sejam homens comuns, que não tenham, talvez, ainda nenhuma desses encargos bem definidos, mas que tenham um encargo no coração de pregar o evangelho, não importa. O fato é que todos quantos se sentem de alguma maneira chamados para pregar o evangelho, ele certamente vai passar por um caminho de sofrimento, um caminho de dor. Por isso que esse encargo da pregação do evangelho, ele tem que ser regado por amor a Deus e por amor aos homens. Interessante como que nós vemos, por exemplo, quantas pessoas, quantos religiosos, quantos ascetas, querendo se santificar para Deus, né? Querendo ter uma vida pura, querendo ter uma vida agradável a Deus, eles entendem que eles precisam se isolar do mundo para que sejam aceitáveis a Deus. E se esquecem que quando eles se isolam do mundo, eles não se purificam do mundo. Porque o mundo do qual eles estão fugindo é o mundo habitável dos homens. Ele está querendo um lugar em que as pessoas não estejam. E ele não sabe que o mundo que deve ser aborrecido não é o mundo dos homens, mas é o mundo das trevas que habita o coração e a consciência de todos os homens. Então a pessoa pode fugir para uma montanha mais distante, está lá isolado, sozinho, o mundo das trevas estará dentro dele, que é a consciência das trevas, é a consciência do ego, que dentro dele, a sua própria grandeza enquanto um santo pode servir, ou pode ser o seu grande orgulho, e portanto o seu grande pecado, e portanto o seu mundo, o mundo da egolatria, o mundo da projeção de si mesmo, de se sentir o melhor dos homens em razão do seu afastamento. E se esquece que muito mais útil seria um santo no meio dos homens, influenciando os homens. Então Deus nos chamou com o propósito de sermos nós o seu arauto, a sua voz. Nós não fazemos parte de um ministério de mero entretenimento. Nós somos um ministério que, como nós bem declaramos desde sempre, é uma voz profética, uma voz que proclama, uma voz que anuncia, uma voz que convida os homens à pregação do evangelho, a ouvir o evangelho, uma voz que anuncia o evangelho aos homens, uma voz que ensina os homens, que corrige os homens, que admoesta os homens e que, sobretudo, como diz aqui no versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Este é um encargo apostólico. Este é o encargo de Deus
que começou com os apóstolos do Cordeiro, que seguiram na história com os apóstolos da igreja, muito mais conhecido como os missionários, que as próprias igrejas enviavam. Lógico que esses não têm a mesma autoridade apostólica que os 12, certamente não, mas os missionários que agora davam continuidade. E quantos ministérios que foram oriundos, vieram a partir de homens dons, de mestres, de pastores e mestres, para auxiliar o seu povo. Então, eu quero encorajar os irmãos e advertir os irmãos para o nosso encargo ministerial. Nós temos a firme convicção, e você é uma peça fundamental nesse processo. Quanto nós precisamos de desenvolver um mesmo sentimento, uma mesma alma, um mesmo encargo, um mesmo propósito, para que nós, maduros em Cristo, possamos andar de mãos dadas, unidos. Vamos ter agora a terceira conferência orgânica. Vamos falar um tema profundo, vamos falar de um tema necessário. Vamos falar sobre a gestação do anticristo e a consciência humana. Demonstrar, a quantos nós pudermos demonstrar, que o anticristo não é simplesmente uma figura icônica, histórica, que vai surgir nos últimos dias, e que este homem é contra Deus, e nós temos que fugir dele, deste homem, ou do seu selo. Nós temos que avisar as pessoas e comunicá-las e demonstrar pela Escritura que o anticristo já está sendo gerado desde os primórdios da história, que como um germe ele foi plantado em Babel. Tratando-se da história humana, esse germe ele é plantado ali em Babel, e que ele tem todo um desenvolvimento, e que esse homem é um homem coletivo, porque não se trata de um ser humano específico em unidade, mas se refere a uma consciência coletiva caída. E em razão de muitos desconhecerem isso, ocorre que não poucos estão sendo forjados nessa forja das trevas, sem se atentarem. Então vejam a profundidade do entendimento, veja a riqueza da verdade nesse aspecto negativo das obras das trevas que nós temos nas nossas mãos. E chegando à nossa conferência, o quanto que nós temos que entender que nós somos um só ministério, com um só coração, um só entendimento, um só encargo, e que nós temos que anunciar essa palavra. E que se nós ficarmos em nós mesmos, na nossa individualidade, alimentando o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo, preste atenção, não é simplesmente você falar, não, eu quero isso aqui só para mim. Alguém fala, não, pastor, eu não sou uma pessoa egoísta, eu costumo compartilhar. Sempre quando eu passo na rua, eu tenho um dinheirinho para o cego. Eu sempre tenho um dinheirinho para o flanelinha. Eu sempre tenho uma moedinha, né, para o paralítico. Aí a pessoa, às vezes, fazendo isso, que é o mínimo que se pode fazer, considera, às vezes, que não é egoísta. Mas nós somos egoístas quando nós não compartilhamos os dons que Deus nos deu. Você recebeu de Deus uma riqueza de entendimento. Você carrega no seu coração esse ministério. A palavra tem sido falada abundantemente aqui. E quando então você simplesmente pensa somente no seu trabalho, na sua casa, nos seus projetos, nas suas viagens, e você não se preocupa, não coloca no coração, não tem o ardor no coração de compartilhar, de convidar alguém, de expandir essa palavra. Talvez você não tenha a habilidade de falar. Pastor, eu não guardo, eu entendo tudo, mas não guardo nada. Difícil. Faça como uma pessoa me disse há algumas semanas, salvo engano, na semana retrasada, eu ministrei no domingo, aquela palavra sobre metanoia, baseada ali em João capítulo 15, né? Eu usei a parábola da videira e os ramos, né?
No dia seguinte eu encontrei uma pessoa e ele me falou: olha, pastor, aquela palavra, ela deveria ser gravada, deveria contratar um trio elétrico e colocar para passar nas ruas, a palavra sendo falada nas ruas. Falou para mim a pessoa. Colocar numa praça e deixar lá falando o dia inteiro, acabava, roda de novo, muda de lugar. Tem que falar essa palavra. Palavra muito rica. E eu sei que talvez pode haver uma certa euforia em falar do trio elétrico, mas existe uma maneira talvez até muito mais eficiente do que o carro, o trio elétrico, você pegar o link dessa mensagem e carregar com você no seu WhatsApp. Ali. Você pode criar um grupo. Eu tenho aqui um grupo, que para eu criar um grupo eu tinha que ter no mínimo 2 pessoas. Eu coloquei eu e minha filha, em seguida tirei minha filha, o grupo ficou só comigo. Aí eu coloco arquivo. É de WhatsApp. Tudo que é de WhatsApp que eu quero guardar, eu vou no meu arquivo de WhatsApp e deixa lá dentro, guardadinho. E as demais pastas eu vou limpando, né? Os grupos eu vou limpando. Eu não gosto de fazer aquele tanto de coisa, é muito ruim. Então, você deixa lá no seu arquivo aquele link daquela mensagem. Com quantas pessoas você conversa no WhatsApp por dia? Uma pessoa? Uma? 2? Não, supomos que você conversa com 2 pessoas. Com 3 pessoas. E no final da sua conversa, você fala assim: olha, você sempre se despede, um abraço, não é? Você manda uma carinha, sorrindo, uma mãozinha, não é assim que a gente faz? Uma piscadinha, um beijinho. Aí você coloca assim, no final, para abençoar a sua vida, assista a esta mensagem. A pessoa vai lá, começa a assistir. Irmãos, no bom sentido, é viciante. Quantas e quantas pessoas não me deram o testemunho: pastor, eu comecei a ouvir suas mensagens no YouTube e não consegui mais parar. Quantas pessoas diariamente não me falam isso? Pessoas que estão sendo abençoadas. Então, nós temos que entender, queridos, que talvez nós não temos entendido ainda isso, né? Você esteja aí farto, alegre, mas se você faz parte desse ministério, você tem que ser um altruísta, não um amante de si mesmo. O amante de si mesmo, ele traz tudo para si. Até as coisas positivas ele não compartilha. Ele retém. Ele não passa para frente. Paulo dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele sabia que ele era devedor a gregos e a bárbaros. Então nós somos devedores. E é certo que isso nos requer sofrimento, mas nem tanto sofrimento assim. Por muito maiores sofrimentos passados que vieram antes de nós. Vivemos num tempo hoje tão acessível. Nós temos tanto acesso às pessoas. Por que não tomar esse sofrimento, tomar esse encargo, tomar essa palavra e levar conosco e falar: vamos fazer isso valer. Entender esse ministério. Paulo fala desse encargo, desse sofrimento, dessa dispensação. E nós estamos nessa mesma linha. Eu me recordo aquele texto de Paulo, quando Paulo fala a Timóteo. Paulo estava preso. Ele sabia que a qualquer momento ele iria morrer. Ele seria julgado, ele seria condenado. Ele próprio declarou, né, que o dia da minha partida é chegado. Eu serei oferecido por libação. Ele vai declarando isso na carta a Timóteo. E nessa carta ele fala: olha, mas a palavra não pode morrer comigo. Porque Paulo não é a palavra. Paulo era um portador da palavra. Mas ele sabia que essa palavra, ele morrendo, ele seria uma torneira fechada. Dali não pode sair mais nada. Ele seria canduíte, né? Não é canduíte? Conduíte. Muito obrigado, pastor Josué. Conduíte, né? Um conduto por onde a verdade sai, é ministrada,
ele disse: Timóteo, eu já te entreguei essa palavra, guarda o bom depósito de Deus, guarda essa palavra, e agora transmite essa palavra a outros. Olha o que ele está dizendo. Ele quer dizer, o ministério, essa palavra revelada, ela não foi dada a mim para que eu a tivesse e pronto. Não, é para que eu ministrasse. Eu estou ministrando, mas agora eu vou morrer. A minha partida chegou. Eu estou no fim da minha carreira. Ele fala: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Acabou, eu não tenho como fazer mais nada. Agora você tem. Transmite esta palavra a outros, a homens fiéis e idôneos. Ele quer dizer, esse meu ministério, que é o ministério de Deus, na verdade, né? Paulo tinha a incumbência do ministério de Deus. Se diz ministério de Paulo, no sentido da incumbência que ele tinha. Mas esse encargo divino, esse ministério de Deus, que chegou em Paulo, passou por Timóteo, e deveria ser passado a homens fiéis e idôneos, para que essa verdade continuasse em toda esta dispensação da graça. Quando Paulo diz que a mim me foi dada, ou me foi concedida esta dispensação, olha o versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me fora confiada a vosso favor. Paulo fala de toda uma dispensação que diz respeito aos gentios. Só que Paulo não viveu toda essa dispensação. Paulo, ele trouxe a plena revelação nesta dispensação, que agora deveria prosseguir por Timóteo e por homens fiéis e idôneos. E nós fazemos parte dessa corrente de homens fiéis e idôneos. Você faz parte. Você se sente parte disso? Hã? Quem está com medo, diga amém. Medo. Ninguém está com medo. Quem está feliz? Fazer parte. Nós temos que nos encorajar. Às vezes parece que nós estamos aqui ministrando a palavra de que quem vai ser o próximo para ir para a cadeira elétrica. Cada um tem uma senha. Josué é o próximo. Aí todo mundo fica naquele suspense, né? Até dá até uma angústia, uma tristeza, saber que você é o próximo. Aí a cadeira elétrica, né? Mas não, nós estamos falando de uma bênção, que é poder, né, receber isso de Deus e sermos feitos ministros dessa palavra revelada. Pastor, que palavra revelada é esta? É um mistério que foi revelado. E o pior, um mistério que foi revelado, mas que embora há 2000 anos esteja revelado, continua velado para a maioria das pessoas e sobretudo dos crentes. Foi revelado. Mas o fato de ser revelado não quer dizer que para todos está revelado. Significa que está disponível a revelação. Leia comigo o capítulo 1 de Colossenses, versículo 25. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 2 pontos. Leia comigo. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 2 pontos. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Olha que maravilha. O mistério que estivera oculto. Por séculos e séculos, havia um mistério oculto. Moisés não conheceu esse mistério. Nenhum profeta do Antigo Testamento conheceu esse mistério. Nenhum dos reis de Israel, nem Davi, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, conheceu esse mistério. Não foi dado a conhecer a Daniel, tampouco a Isaías, Jeremias muito menos, a nenhum deles. Veio João Batista, também não. João Batista, o maior de todos os nascidos de mulher, também não teve a revelação. Só veio esta revelação
a partir do Cristo ressurreto. Cristo veio, pregou o Evangelho, por uma questão de economia e mesmo de didática divina, né? Ocorre que Cristo vai pregando aos gentios, toda uma orientação, ou melhor, pregando aos judeus, a toda uma orientação, pregai somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, não tomeis rumo aos gentios. Depois o Senhor começa a pregar aos gentios, mas por meio de parábolas. Quando ele se volta aos gentios, começa uma série de parábolas, que impede, que até hoje muitos não discerniram o seu significado. E muitos por aí que têm boas interpretações de parábolas, interpretam equivocadamente, aplicando com exclusividade a um pequeno grupo de pessoas. Não entenderam que as parábolas falam do reino de Deus. Quando fala de reino de Deus, você não pode pensar em religião, você não pode pensar em denominação, você não pode pensar em continente, você não pode pensar em hemisfério, porque o reino de Deus está dentro do homem. Onde estiver um homem, lá estará o reino de Deus dentro dele. Portanto, não pode ser interpretado pelos limites, né, das sebes, dos muros que os homens constroem e que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Então Cristo veio ali, somente depois da sua ressurreição, morte e ressurreição, ele passou 40 dias ali com os seus discípulos, falando claramente acerca do reino de Deus. E eles ainda impedidos de compreenderem pelas suas limitações, as limitações provenientes da própria estreiteza cultural do coração, dos dogmas já estabelecidos que são difíceis de serem vencidos, pela limitação da capacidade de raciocínio e de entender coisas mais profundas da verdade. Quando veio Paulo, ele falou, agora eu vou completar esta revelação, dando a conhecer o mistério. Em Paulo, o mistério é claramente aberto. O véu é totalmente tirado. Então você vive numa era em que o mistério está revelado. Estando você nessa era do mistério revelado, você teve a revelação do mistério. Muitos não tiveram. Continuamos. Versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais, aos santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Então Deus quis dar a conhecer aos santos essa revelação. E o que Deus quis dar a conhecer aos santos? O que Deus quer que os santos compreendam? Que mistério é esse, oculto, que é revelado aos santos, para que os santos então conhecessem a riqueza da glória desse mistério. Esse mistério tem uma riqueza de glória. Que riqueza de glória é esta? Que revelação é essa? Cadê essa riqueza e cadê esta glória? Aí ele diz, isto é Cristo em vós. Em vós quem? A igreja? Leia comigo, versículo 27. Vamos ler. Leia devagarzinho comigo, com atenção. 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais, aos seus santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória entre os gentios. Quem é? Entre quem? Entre os gentios. Qual é a revelação? Cristo em vós. Paulo está falando aos colossenses. Paulo está falando aos gentios. Está dizendo, quando Deus criou o homem, deixe-me colocar de uma maneira melhor. A visão prevalecente até então era que o povo de Israel era um povo eleito, separado, único, exclusivo, e que eles eram um povo santo.
Um povo de Deus, que tinha o Espírito de Deus, que tinha a lei de Deus, o templo de Deus, que tinha tudo de Deus, e que ninguém mais dos homens tinha mais nada. Aí Paulo diz, não, Cristo em vós, Cristo no homem, Cristo também nos gentios, Cristo habita os homens de uma maneira geral. Cuidado, porque a compreensão dogmática acerca da regeneração e do novo nascimento, que é basicamente comum no movimento protestante e evangélico, é de que só tem o Espírito de Deus, é que só tem o Espírito de Cristo aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Eles dizem, o homem não tem o Espírito de Deus. Eles dizem, não tem. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar você. Já ouviram isso? Já ouviram, certamente. Mas isso não é verdade. Por uma série de razões que eu posso apresentar para vocês. Primeiríssima razão, o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo não pode não estar dentro de todos os homens. Se tem uma coisa do qual ele está impedido, é de estar presente em todos os homens. É de não estar presente em todos os homens. Falei certo? Ele está presente de não estar. Né? Ele está privado, ele não pode não estar. Ele não pode não estar dentro de todos os homens. Mas pastor, por qual motivo? Como assim? Não estou entendendo. Deus está dentro, o Espírito de Deus está dentro de todos os homens, mas é lógico. Eu pergunto para vocês, Deus é infinito? Entenda infinito, uma linguagem da matemática, mas entenda na linguagem teológica, Deus é onipresente? Sim. Deus enche todas as coisas? Isso faz parte da natureza de Deus, do ser de Deus. Deus não tem onipresença. Ele é a própria onipresença. Quando todos os mundos acabam, ele continua a ser. Vocês terem uma ideia? Tudo o que existe, nós lemos aqui na semana retrasada, todas as coisas foram criadas nele. Pronto, basta essa frase. Todas as coisas foram criadas nele. Todas as coisas. Para você poder entender melhor, Paulo vai dizendo, todas as dos céus e a da terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, potestades, soberanias, não importa, tudo foi criado nele, tudo está nele, tudo subsiste nele. O salmista Davi, naquele tempo, já sabia disso e falava, para onde eu fugirei do teu espírito? Como assim? Tu estás por detrás e por diante, tu me cercas, eu estou tomado do Espírito, eu estou andando no Espírito, e se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás, se eu descer ao abismo, lá tu estás, não há lugar onde ele não esteja. Salomão, no seu tempo, também discerniu, dizendo, Senhor, como posso eu edificar para ti uma casa, tu que enches os céus e os céus dos céus, e nem o céu dos céus te podem conter. Como pode o Espírito de Deus não estar dentro de todos os homens? Ou melhor, como pode haver algum lugar no qual ele não esteja? Eu sei que o dogma da tradição é forte. E muitos não aceitam o que eu estou dizendo. E não aceitam pelo orgulho de pensar que somente eles são filhos de Deus. Eles querem dizer, nós somos filhos de Deus. Vocês não são filhos de Deus. E o pior é que na prática, na vida concreta, não há nenhuma diferença real. Se brincar, você vai encontrar diferença para melhor naqueles que não são. Ou melhor, que segundo eles, não seriam filhos de Deus. Que tem de gente dizendo que só ele é filho de Deus e não paga o que deve. Mas é filho de Deus, eu não estou dizendo que ele não é. Mas como ele pode dizer que o outro não é, se ele sendo e dizendo que só ele é, descumpre uma coisa tão básica de pagar o que deve.
Eu não estou falando nem compartilhar com o pobre, porque aí já é muita generosidade. Eu falo da obrigação moral e ética de pagar o que é do outro. Tem muito crente por aí que está roubando clipe. Aqueles clipes de papel, caixinha, trabalho, na bolsa. Bobagem. É R$2 uma caixinha daquela. Mas a pessoa tem que levar. Tem que levar alguma coisa. Mas aí diz, não, nós somos filhos de Deus. Os outros não são. Há uma contradição enorme. Mas vamos nos deter aqui nas questões que eu estou colocando, que não é possível que o Espírito não esteja em todos os homens, como não é possível que ele não esteja, que ele não estivesse em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, em todas as pessoas. Rapidamente, para tirar essa dúvida, leia comigo Isaías, capítulo 42. Cristo em vós, a esperança da glória. Capítulo 42, versículo 5. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz. Diga comigo, que dá fôlego de vida ao povo que nela está. E que dá o Espírito àqueles que aceitam a Jesus. Não é, tem que ser. Tem que ser. Não é assim? Está errado. Então vamos ler corretamente. Tá bom? Eu faço assim, irmãos, para os irmãos sentirem o impacto. Tem que sentir o impacto. Versículo 5. Que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e que dá o Espírito aos que andam nela. Onde você vir uma pessoa andando sobre a terra, ela tem o Espírito. Ela não tem um espírito humano, tem também. Mas Deus dá o Espírito. Pastor, então todos são filhos de Deus? Sim. Foi isso que Jesus falou para escribas, fariseus, sacerdotes, discípulos, na multidão dos que criam e dos que não criam, dos que até perseguiam. Falou assim, olha, a ninguém chameis de pai. Fique claro isso para vocês. Porque um só é o vosso Pai, que está nos céus. E quando vocês orarem, devereis orar, Pai nosso. Nunca diga Pai meu. Pai nosso te traz o sentido e o entendimento de que todos temos um Pai comum, o Pai Celestial. Efésios capítulo 3, rapidamente, versículo 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Diante de quem? Queridos, quando o apóstolo, ele decide chamar Deus de Pai ao invés de Deus, ele poderia dizer, me põe de joelhos diante de Deus, não poderia? Ou diante do Altíssimo, ou diante do Eterno, não poderia ou não? Quando ele fala diante do Pai, ele quer dar ênfase a essa paternidade. Ele quer que você entenda que ele está se referindo a Deus enquanto Pai, embora Deus, a ênfase é o Pai. É a paternidade de Deus e, portanto, a filiação divina. Me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família de evangélico que aceitou Jesus. Hã? Não? É? Não é não? Então leia comigo direito. De quem toma o nome. Diga, eu tenho o nome do Pai. Você tem o nome do Pai? Olha, quando a criança... Como é seu nome? Meu nome é Alexandre. Alexandre que? Rodrigues. Por que Rodrigues? Não, minha mãe tem Rodrigues. E de quê? De Lima. Meu pai tem Lima. Sou filho, nasci dos meus pais.
trago o nome deles comigo, ou não? Só que esses meus pais, eles não são os meus progenitores. Eles são meus genitores. Primeiro, é Deus. O único e verdadeiro Pai é Deus. Todos os demais estão ali na função de dar continuidade e de serem os genitores terrenos e passageiros. Mas quem me criou foi meu Pai, o Eterno. Então, veja, de quem toma o nome toda a família, vírgula, tanto no céu como sobre a terra. Toda a família. Tanto nos céus quanto na terra. Tem o nome do Pai. Capítulo 4 de Efésios, aí do lado, versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos os evangélicos, dos evangélicos, tirando os católicos e os protestantes. Não é assim que diz na sua Bíblia? Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E nem poderia deixar de estar, uma vez que o que nos faz existir e o que te faz viver é a vida. Você está vivo? Quem está vivo, diga amém aí. Em casa pode dizer amém também. Está vivo, fala amém. Se estiver morto, não precisa falar, porque morto não fala. Mas se você está vivo, a vida está aí. E o católico está vivo? Essa vida humana? O ateu? Também? O macumbeiro não. Tá bem? Macumbeiro é uma palavra tão feia, né? Essa palavra eu acho que não existe assim. Acho que é até os espíritas, os candomblecistas, os umbandistas e os santos, todas essas coisas. Você vai até, não acaba não. Ismo tem muitos. Cristianismo. É muito ismo. Estão vivas, as pessoas estão vivas. Então a vida está nelas. Que vida é essa? E a vida se manifestou. 1 João, capítulo 1, versículo 2. João falando, e nós a vimos, e nós tocamos a vida, nós contemplamos a vida, nós ouvimos a vida, que é o verbo da vida, que é o Logos divino. No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos, e sem o Logos, nada do que foi feito se fez. E a vida que está em você, estava nele. A vida que é ele próprio agora, está dentro de você. Te faz existir. Por isso que é dito que todos nós vivemos nele. Nos movemos nele. Existimos nele. Não tem como não estar. Pastor, mas não é dito na Bíblia, quem crer e for batizado, ou aquele que receber a Cristo, receberá o poder de ser feito filho de Deus? Sim. Só que aí nós tropeçamos radicalmente, nós, os brasileiros, vamos colocar nesses termos, os leitores da Bíblia em língua portuguesa, no problema da tradução. Gente, o quanto que a tradução é coisa séria. Séria. Estava vendo um texto agora, semana, tinha visto antes, mas me veio agora de novo, aí eu até postei para os pastores, não sei se o pastor José viu, uma coisa simples, uma tradução, para vocês entenderam a questão. Quando aquele centurião chegou para Jesus e falou assim, olha, não precisa ir à minha casa para comer o servo, não. Ele falou assim, eu vou lá. Falou, não precisa, não sou digno de que entreis na minha casa. Aí na nossa Bíblia diz aqui em português, mas fale apenas uma palavra e o meu servo será curado. Alguém observou que essa palavra, esse termo, palavra, seja no grego ou no latim,
Você sabe que no latim e no grego tem alemão também, e outras línguas, tem declinações e casos. Questão gramatical. Na língua portuguesa nós não temos os casos nem as declinações, mas essas línguas possuem. E para que servem as declinações e os casos? Para identificar a função da palavra dentro da oração. Aquilo que nós chamamos aqui de objeto direto, ou que seja objeto indireto, se chama lá no latim, ou caso dativo. Pense comigo. Que quer dizer, não diz, diga apenas uma palavra, seria objeto direto. Mas diga a palavra. Diga ao Logos. Diga ao Cristo. E o meu servo ficará curado. Você lendo no grego ou no latim, ambas as línguas, que são próximas, né? O grego, que é a língua original que foi escrita o Novo Testamento, e o latim, que foi a primeira tradução, que é a Vulgata. Diga a palavra. Diga ao Cristo. Em outras palavras, ele via ali um homem, Jesus de Nazaré, simples homem, diante dele. Eu vou lá curar. Fala, não, Jesus de Nazaré. Eu sei que tu, Jesus, estás aqui, não pode estar lá. Homem, nascido de Maria, tem que descer. Mas tu és o Cristo encarnado neste homem, não é? E esse Cristo aqui é o Cristo lá. Está lá. Jesus, homem, diga ao verbo, cura, e ele estará curado. Simples. Simples, simples. Mas é uma questão de tradução, ó. Um problema de tradução. Quando você vai traduzir, tem um problema. Você pega lá o termo lá, por exemplo, em João 1,12, que é o texto citado. Aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Primeiro, poder ali não vem da palavra dinamis ou dunamis, de onde vem o termo dinamite. Não é poder, força. Nenhuma força. Ali está falando, deu a autoridade. Você recebeu, aquele que recebe a Cristo, quando crê no Evangelho, ele recebe a autoridade de filho. Ele sempre foi filho. O filho da parábola, o filho pródigo, saiu de casa, deixou de ser filho organicamente, mas ele perdeu a posição de filho. Perdeu a autoridade de filho. Perdeu o lugar de filho. Ele perdeu todos os benefícios da filiação. O cuidado. Não perdeu? A casa do pai. Ele saiu. Foi para uma terra distante. Estava lá como não filho, embora fosse filho. Quando ele volta, o pai diz, não, vamos devolver a ele essa posição. Como? Sandália nos pés, veste nova, anel no dedo. É a dignidade, as sandálias. A razão porque Cristo o elogiou diante de todos, dizendo, está aqui um gentio. Esse tem mais fé do que vocês tudo junto. E fé não é somente, vai lá, eu acredito, vai dar certo. Não, fé é tocar, é perceber, é conhecer, experimentar. Isso é fé. Ou seja, ele não estava assim, não, vai lá que vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. Não tem nada disso. Isso aí chama-se fezinha. Quem joga na loteria sabe. Vamos fazer uma fezinha? Né, para jogar ali para ver, não, vai dar, ganhar nem um terno, uma quadra. Mas fé não, fé é orgânico. É a convicção, é o fundamento, é a experiência do ser espiritual. Bem, então, por isso que Paulo, e vamos a mais um texto, por isso que Paulo, ao escrever aos Gálatas, capítulo 4, ele explica exatamente isso que eu estou colocando aqui. Exatamente isso. Versículo 1, 4, 1 em diante. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então, simples o texto. O herdeiro é o filho.
Porque só pode ser herdeiro se for filho. Quem não é filho não é herdeiro. Concorda ou não? Então ele faz uma metáfora para nós entendermos. Enquanto o tempo em que o herdeiro é menor de idade, o que nós amamos aqui de menor, né? O que o correto seria menor, né? O fulano é menor, mas a gente fala, o fulano é de menor. Vocês entenderem o que eu estou falando. Quando o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Ele é filho e é herdeiro, mas ele e o escravo estão do mesmo jeito. É filho, mas não está na posição. Ó. E não tem a autoridade para exercer influência como filho. Ah, mas é herdeiro e é filho. Sim, eu sei, mas é porque ele é menor. E quando é menor, o que acontece? Versículo 2. Mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo pai. Portanto, ele é filho. Então, o pai determinou o prazo. Ó. Quando chegar o tempo, por enquanto você vai ficar aí sendo cuidado por curadores, pelo aio, pelo pedagogo. Aí é filho, mas é como se fosse um escravo. Ó. Mesma coisa. Aqui fala de posição ou de ser? Ele está discutindo o ser filho, ou está falando que está discutindo a posição do filho? Quando fala, sendo ele senhor, em nada difere de escravo. Isso é o ser ou é a posição? Posição. Ele está declarando a filiação. O herdeiro é o filho. E o pai determinou isso. Então ele não discute o pai e o filho. Ele está falando, está discutindo qual é a posição que o filho tem enquanto é menor. Versículo 3. Assim também nós. E aqui eu até levantei uma questão uma vez para Josué, não sei se você se lembra, mas ele está falando aos Gálatas, portanto os gentios. Ele fala nós. Porque Paulo costumava fazer a diferença entre judeus e gentios, né? Sempre. Nós, vós, nós, vós. Aqui ele fala também nós. Falando aos Gálatas, incluindo todo mundo. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ou seja, todos os homens, enquanto na menoridade, estavam sujeitos aos rudimentos do mundo, não aos rudimentos de Cristo. Porque os rudimentos de Cristo referem-se especificamente à lei de Moisés. Agora, aos rudimentos do mundo quer dizer também leis divinas, mas leis gerais. Ou seja, aquilo que no começo da humanidade se apreendeu e se percebeu que foi bom para o cuidado, para a preservação dos bons costumes, da moral, da ética em cada lugar. São os rudimentos, os primeiros ensinamentos da humanidade. Ele fala, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, Cristo nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para tirar o homem debaixo desse serviço coercitivo da lei, para tirar o homem dessa condição de que só pode acertar, ou só é capaz de fazer alguma coisa certa, se tiver subordinado a uma lei, um aio, um tutor, uma vara de ferro nas costas dele. Ele não faz. Ele quer nos tirar disso. Esse tipo da coercitividade, da lei, do dever fazer, é do tipo de menoridade. Paulo está ensinando isso. Ele quer nos tirar de debaixo dessa lei. Para quê? O que vai acontecer conosco agora? Aí ele diz, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aí novamente encontramos uma palavra, uma expressão, adoção de filhos, que deve ser compreendida de acordo com o que Paulo disse. Paulo não disse adoção de filhos. Ele disse em grego, huiotesia. Adoção de filhos aqui me soa estranho para mim. Um filho adotivo é um filho que não é filho, mas que eu considero filho judicialmente, não organicamente. Entenderam, não? Legalmente é filho, mas se puxar o sangue, não dá certo. Não tem DNA.
não tem participação em natureza. Mas aí o termo ruiotasia significa exatamente posição do filho maior. A palavra forense, do direito, que fala do filho em maioridade, a fim de que recebêssemos essa posição de filhos maiores. Deixamos de ser menores para sermos maiores. Uma vez receber a posição de filho, quer dizer, você ficou maior de idade, então agora você já pode tomar posse da herança que sempre foi sua, porque você sempre foi filho. Pastor, não coloque a palavra no texto, que o texto não diz. Então tá bom. Versículo 6. E porque vós não éreis filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Não. E porque sois filhos. É um fato. O que Deus fez? Enviou ao seu coração, ao coração do Filho. Enviou o quê? O Espírito do seu Filho ao seu coração. Ou seja, lá no seu coração, não para você se tornar filho, não. Porque você é, dentro de você, o Cristo, o Logos, a palavra, a vida. Começou a clamar, Pai. Porque você não via Deus como Pai. Você não entendia Deus como Pai. Você podia estar enquanto toda a era da menoridade, Antigo Testamento. Yavé, é bom Yavé, não é ruim. É Jeová, tá bom também, é bom. É o Shaddai, bom também. E tem um tanto de nomes lá, né? Mas quando vem a plenitude do tempo, maioridade, Deus envia seu Filho. Aí ele chega e fala, quando orardes, orareis assim, Yavé que estais nos céus. Assim? Deveis dizer, Pai. Essa revelação ocorre no coração dos filhos. Quando, portanto, eu clamo, Pai, é porque eu recebi o Espírito do seu Filho. Ou seja, o Espírito do Filho de Deus, que é Cristo. Esse tem o total conhecimento de Deus como Pai. E eu não tenho. Então ele vem no sentido de me fazer ver, experimentar, perceber, conhecer que Deus é Pai. Aí ele clama, Abba, Pai, dentro de mim. Porque sou filho. Porque sois filhos. Paulo está explicando. O filho era menor. O filho ficou maior. E sendo maior, você é feito maior na prática, quando o Espírito do Filho de Deus, dentro de você, clama, Abba, Pai. Mas ele clama, ou ele é enviado, usando os termos bíblicos, não para te fazer um filho, mas porque sois filhos. Então, para a gente poder fechar, ao texto de Colossenses, capítulo 1, Paulo diz, no versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é a riqueza da glória? Entre os gentios quer dizer, a palavra, o mistério pregado para vocês, gentios, sendo ministrado entre vocês, Veja que no versículo 25, ele diz que Paulo foi feito ministro dos gentios nesta dispensação. Agora ele pega essa revelação do mistério, entre os gentios pregando, o quê? Pregando entre os gentios, Cristo em vocês. É a esperança da glória. Ou seja, a glorificação do homem. E aqui vai demonstrar que é todo homem. A glorificação do homem, ela se dá. E só é possível por causa do Cristo que habita.
Glorificação não é você entrar na glória, numa luz, debaixo de uma abóbada bem grande, aquela safira azul. Viu, Josué? Não, a glorificação é Cristo em dentro. Quando esse Cristo começar a se manifestar e tomar completamente o nosso ser, é a glória. Então nós estamos caminhando em direção à glória. Glória não é um lugar celestial, um planeta. Não, é Cristo em vós. Por isso que Paulo vai dizer aqui ainda em Colossenses capítulo 4. Ou capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida. Quando Cristo, que é a vossa vida. Diga assim, Cristo é a minha vida. Então diga para ele, Senhor, para ele, diga, Senhor, tu és a minha vida. Você é para acordar todo dia de manhã e falar isso. Senhor, tu és a minha vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então essa vida que é Cristo, vai manifestar-se. Então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Glória é a manifestação de Cristo em nós e de nós para o mundo, para o universo. Esse é o Evangelho de Paulo. Esse é o Evangelho paulino. Ele continua dizendo no versículo 28 do capítulo 1 de Colossenses. O qual o quê? Não, o qual. O que é o qual? 27 fala, Cristo em vós, a esperança da... O qual é? Cristo. Cristo em vós, é a esperança da glória. O qual, Cristo. O qual nós anunciamos a Cristo. Está certo ou não? Anunciamos Cristo? Não. Nós anunciamos Cristo em vós. Essa é a pregação. Qual que é o mistério revelado? Cristo em vós. Não é Cristo. Cristo. A revelação é Cristo em vós. É a esperança da glória. Esta é a mensagem. Esta é a revelação. Cristo em vós, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É isso. Todo homem pode chegar a esse nível de crescimento. Lógico que em outro momento nós falaremos a razão da igreja. A igreja, ela não está para os filhos meramente. Lógico que nós todos somos filhos de Deus. Mas muito mais do que filhos, a igreja está para a noiva. A igreja é a noiva, a esposa. É um outro aspecto da verdade que está intimamente ligado à questão de eleição e predestinação. Não diz respeito a filhos, nem à salvação, diretamente, tá? Mas está aqui, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Que maravilha. Os irmãos estão encorajados a darem as mãos para nós anunciarmos esse Cristo em vós? Sim ou não? Maravilha. Orem, portanto, por esse ministério. Orem. Interceda constantemente. Congregue, porque quando vocês vêm, nos ajuda muito, muito. Mas vocês não sabem o quanto que nos abate a ausência de vocês. Nós somos aquele vaso de barro, que diz Paulo, né?
Às vezes nos sentimos desencorajados. Aí a Bíblia fala que devemos nós encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros a permanecer firmes. Não deixeis de congregar, antes exortemos uns aos outros. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, e vamos pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. De todos os meios, para a glória de Deus. Amém?